No início do século IV, o exército do imperador Constantino enfrentava uma dura realidade. Fome e doenças devastavam suas fileiras. Entre os soldados, Pacômio, um jovem pagão, observava intrigado algo que lhe parecia extraordinário. Alguns companheiros romanos, em vez de se preocuparem apenas com sua sobrevivência, ofereciam comida e assistência a quem precisava, sem distinção, sem exigir nada em troca. Cheio de curiosidade, Pacômio quis entender quem eram essas pessoas. Descobriu que eram cristãos. Mas que religião era essa, capaz de inspirar tamanha generosidade e humanidade? Admirado, ele buscou conhecer mais sobre a fé que movia aqueles homens e mulheres. Antes que percebesse, sua jornada de aprendizado se transformava em um caminho de conversão. Esse mesmo espírito de assombro que tocou Pacômio continuou a inspirar obras de caridade católicas ao longo dos séculos. Curiosamente, até mesmo Voltaire, o mais famoso crítico da Igreja no século XVIII, reconheceu o heroísmo da caridade católica. Ele afirmou: talvez não haja nada maior na Terra que o sacrifício da juventude e da beleza com que belas jovens, muitas vezes nascidas em berço de ouro, se dedicam a trabalhar em hospitais pelo alívio da miséria humana, cuja vista causa tanta aversão à nossa sensibilidade. De fato, seria impossível listar todas as obras de caridade promovidas pela Igreja Católica ao longo da história. No entanto, podemos afirmar com segurança que a caridade católica não encontra paralelo. Em quantidade, variedade e impacto no alívio do sofrimento humano, a Igreja estabeleceu um modelo sem precedentes no Ocidente. Podemos ir ainda além. Foi a Igreja Católica que moldou a ideia de caridade como a entendemos hoje. Nos tempos antigos, atos de generosidade raramente eram desinteressados. Edifícios construídos pelos ricos ostentavam seus nomes. As doações buscavam deixar os beneficiários em dívida com os doadores ou servir como um meio de autopromoção. O conceito de servir aos necessitados com alegria e sem esperar nada em troca era, então, praticamente inexistente. William Lecky, um crítico da Igreja, resumiu bem essa realidade. Não se pode sustentar nem na prática, nem na teoria, nem nas instituições fundadas que a caridade ocupasse na antiguidade um lugar comparável àquele que atingiu no cristianismo. Quase todo o socorro era prestado pelo Estado, muito mais por razões políticas do que por sentimentos de benevolência. O espírito de caridade que floresceu na Igreja não surgiu do nada. Ele nasceu dos ensinamentos de Cristo, cuja vida foi um testemunho de amor incondicional. Neste vídeo, veremos como a caridade católica não apenas mudou vidas, mas transformou o mundo. Desde os primeiros séculos, a Igreja Católica abraçou a missão de cuidar dos pobres e dos doentes, um testemunho concreto do amor cristão. Essa prática de caridade floresceu de forma extraordinária, transformando a sociedade da época. Os cristãos primitivos, que jejuavam com frequência, tinham o hábito de doar aos pobres o dinheiro que gastariam com a comida. São Justino Mártir narra que muitos, antes apegados às riquezas, agora sacrificavam com alegria seus bens em favor dos necessitados. Os próprios padres da Igreja, conhecidos por suas vastas obras escritas, não deixaram de se dedicar pessoalmente ao próximo. Santo Agostinho fundou uma hospedaria para peregrinos e escravos fugidos, distribuindo roupas entre os pobres. São João Crisóstomo ergueu hospitais em Constantinopla. São Cipriano e Santo Efrem destacaram-se na organização de socorro durante tempos de fome e epidemias. A atenção aos mais vulneráveis, como viúvas, órfãos e enfermos, foi institucionalizada pela Igreja primitiva. Durante as pestes que devastaram Cartago e Alexandria no século III, os cristãos foram admirados por sua coragem ao cuidar dos doentes e enterrar os mortos, enquanto muitos pagãos abandonavam até mesmo seus amigos mais próximos. São Cipriano, bispo de Cartago, repreendeu duramente os pagãos que, em vez de ajudarem as vítimas da praga, saqueavam seus bens após a morte. Ele afirmou: "Não demonstrais nenhuma compaixão pelos doentes, mas tão somente ambição e roubo depois que morrem. Aqueles que fogem de enterrar os mortos mostram-se ambiciosos pelo que eles deixaram." Apesar de serem perseguidos, os cristãos eram exortados a ajudar, inclusive, os que os maltratavam. São Cipriano lembrava:
Se só fizermos o bem aos que nos fazem o bem, que faremos mais do que os pagãos e publicanos? Se somos filhos de Deus, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, provemo-lo pelos nossos atos, bendizendo os que nos amaldiçoam e fazendo o bem aos que nos perseguem. Em Alexandria, o bispo Dionísio relatou que os pagãos abandonavam amigos doentes e deixavam corpos insepultos nas ruas. Em contraste, os cristãos cuidavam uns dos outros com dedicação heróica, assumindo os sofrimentos alheios sem temor. Santo Efrém tornou-se exemplo de liderança e compaixão durante a fome e a peste em Edessa. Ele organizou esmolas, fundou hospitais e pessoalmente cuidou dos doentes e mortos, sendo lembrado por sua coragem e abnegação. Eusébio, historiador do século IV, registrou como o testemunho dos cristãos atraía muitos pagãos para a fé. Até mesmo Juliano, o apóstata, inimigo declarado do cristianismo, lamentou: "Esses ímpios galileus não alimentam apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos. Dando-lhes as boas-vindas, atraem-nos como crianças a um doce." O surgimento dos primeiros hospitais como os conhecemos hoje deve muito à Igreja Católica. Antes do cristianismo, instituições destinadas a cuidar dos doentes e necessitados eram praticamente inexistentes. Embora se discuta a existência de estruturas semelhantes na Cilícia ou em Roma, muitos historiadores concordam que esses locais, quando existiam, eram voltados principalmente para soldados doentes ou feridos, e não para o público em geral. A verdadeira revolução aconteceu com a Igreja. No século IV, começaram a surgir instituições médicas organizadas, patrocinadas pela Igreja, onde diagnósticos eram feitos, remédios prescritos e enfermeiros treinados cuidavam dos pacientes. Essas iniciativas espalharam-se rapidamente, tornando os hospitais uma presença comum nas principais cidades. Inicialmente, esses hospitais ofereciam hospedagem para estrangeiros, mas logo ampliaram sua missão para cuidar dos doentes, órfãos, viúvas e pobres. Fielding Garrison, historiador da medicina, observa que antes de Cristo, o tratamento da doença era marcado por falta de compaixão. Segundo ele, cabe ao cristianismo o crédito pela solicitude em atender o sofrimento humano em larga escala. Um exemplo notável é Fabíola, uma cristã penitente, que fundou o primeiro grande hospital público em Roma. Ela buscava nas ruas os mais pobres e enfermos para oferecer-lhes cuidado e dignidade. Já São Basílio Magno, no mesmo período, criou um hospital em Cesareia, onde pessoalmente abraçava e cuidava de leprosos em um gesto que transcendeu preconceitos e revelou profunda compaixão. Após a queda do Império Romano, os mosteiros assumiram um papel crucial no atendimento médico. Organizados e localizados estrategicamente, tornaram-se verdadeiros oásis de ordem e piedade em uma Europa desorganizada. Durante o período clássico da medicina monástica, séculos V a X, eles não apenas cuidavam dos doentes, mas também preservavam e transmitiam o conhecimento médico da antiguidade. No Renascimento carolíngio, por volta do século IX, os mosteiros despontaram como centros de ensino e estudo dos textos médicos antigos. Durante as cruzadas, as ordens militares deram continuidade a essa missão. A Ordem dos Cavaleiros de São João, por exemplo, fundou em Jerusalém, por volta de 1080, um hospital monumental que atendia milhares de pessoas. Teodorico de Würzburg, um peregrino alemão, ficou impressionado ao visitar o hospital. Andando pelas dependências do hospital, não conseguíamos de modo algum avaliar o número de pessoas que lá estavam, pois eram milhares as camas que víamos. Nenhum rei ou tirano teria poder suficiente para manter o grande número de pessoas alimentadas diariamente naquela casa. Com o tempo, esses hospitais se especializaram no cuidado aos doentes, diferenciando-se das hospedarias para peregrinos. Sua sofisticação inspirou a construção de hospitais por toda a Europa, tanto em grandes cidades quanto em pequenas aldeias, com padrões de organização e atendimento excepcionais. Embora raramente mencionado nos livros de história, é inegável que a Igreja Católica revolucionou a caridade. Nunca antes se gastou tanto em esmolas, nem se realizaram tantas doações para fins caritativos.
O surgimento dessas instituições marcou o início de um cuidado organizado e compassivo com os mais vulneráveis, que continua a inspirar o mundo até hoje. Atualmente, a Igreja Católica continua sendo a maior instituição de caridade do mundo, impactando milhões de vidas com suas obras de amor e compaixão. Vamos explorar os dados impressionantes do ano de 2017 que mostram o alcance global da caridade católica. Entre as instituições de saúde e caridade administradas pela Igreja, temos 5.000 hospitais, 16.000 dispensários, 500 hospitais para leprosos, 15.000 lares para idosos e deficientes, 10.000 orfanatos, 10.000 jardins de infância, 13.000 centros de aconselhamento matrimonial, 3.000 centros de reabilitação social, 31.000 outras instituições de assistência. As Santas Casas de Misericórdia e outros hospitais católicos são essenciais para a saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil, há 2.172 hospitais sem fins lucrativos, dos quais 1.704 atendem diretamente ao SUS, representando mais de 50% dos atendimentos do sistema e 60% dos procedimentos de alta complexidade. Essas instituições realizaram cerca de 300 milhões de atendimentos ambulatoriais em 2018, incluindo consultas, exames e tratamentos como hemodiálise. Inspirados pela doutrina social da Igreja, esses hospitais não oferecem apenas cuidados médicos, mas também dignidade e acolhimento aos mais necessitados. Entretanto, desafios financeiros colocam em risco a missão desses hospitais, especialmente em países como os Estados Unidos, onde muitas instituições acabam sendo administradas com foco empresarial. Para combater isso, o Papa Francisco criou a Fundação Católica para a Saúde, garantindo apoio às estruturas em dificuldade. Em sua mensagem para a Jornada Mundial do Enfermo, o Papa destacou que os hospitais católicos devem proteger o cuidado humano acima do lucro, promovendo uma cultura de gratuidade e caridade, seguindo o exemplo do bom samaritano. Assim, a Igreja trabalha para que esses hospitais sigam sendo faróis de esperança, guiados pelo amor gratuito ao próximo. No campo da educação, o impacto é igualmente impressionante. 71.000 creches, atendendo 7 milhões de alunos, 100.000 escolas primárias, com 35 milhões de estudantes, 49.000 escolas secundárias, educando 20 milhões de alunos. Além disso, a Igreja acompanha 2 milhões de alunos do ensino médio e 3 milhões de universitários. Outro dado notável: cerca de 25% de todas as pessoas com HIV no mundo recebem atendimento em alguma instituição ligada à Igreja Católica. Ainda assim, é impossível resumir em um único vídeo tudo o que a Igreja faz globalmente. Suas obras de caridade vão muito além das estatísticas. Podemos destacar o trabalho incansável dos santos e santas ao longo da história, que dedicaram suas vidas ao próximo. As mais de 220.000 paróquias espalhadas pelo mundo, cada uma operando seus próprios projetos de caridade, muitas vezes de forma discreta, mas impactante. O trabalho das ordens religiosas, como os franciscanos e carmelitas, que atuam em áreas de extrema necessidade. As doações anuais de centenas de milhares de dólares feitas pelo Papa, especialmente em apoio às vítimas de guerras e desastres naturais. Muitas vezes ouvimos a pergunta: por que a Igreja não vende as riquezas do Vaticano para resolver a pobreza no mundo? A resposta é simples. O que muitos veem como riquezas são patrimônios históricos e culturais acumulados ao longo de 2.000 anos como obras de arte e monumentos. Esses bens pertencem à humanidade e não podem ser vendidos. Além disso, sua manutenção gera altos custos e exige equipes especializadas, não trazendo lucro direto para a Igreja. O Vaticano não é uma instituição tão rica quanto muitos imaginam. Apesar de seu patrimônio, vem enfrentando déficits financeiros recorrentes ano após ano. Nos últimos 5 anos, por exemplo, o Vaticano acumulou um déficit total de aproximadamente 155 milhões de euros, precisando ser socorrido por outras dioceses ao redor do mundo. O verdadeiro tesouro da Igreja está em sua missão. Ela é a maior instituição de caridade do mundo. A maior riqueza da Igreja está na fé e na dedicação ao próximo.
Como São Lourenço disse ao apresentar os pobres e necessitados, esta é a verdadeira riqueza da Igreja. Não se trata de acumular bens materiais, mas de utilizá-los para transformar vidas e levar o amor de Cristo ao mundo inteiro. Por tudo isso, a Igreja Católica continua sendo um testemunho vivo do amor de Cristo, presente no cuidado com os mais necessitados em todos os cantos do mundo. Compartilhe esse vídeo com quem já te questionou sobre esse assunto. Se deseja apoiar o nosso apostolado, torne-se membro de nosso canal. Todas as fontes utilizadas estão disponíveis na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.